Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. A gente vai bater um papo com o Fernando Liberato, sócio-diretor da Aurum Software. Algumas semanas atrás, eu e o Fernando, a gente palestrou num evento de Inside Sales. Adorei a apresentação dele. Ele apresentou o case de como que eles chegaram a 1.000 clientes e hoje a gente vai conhecer um pouquinho melhor. Fernando, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Vai ser um prazer bater esse papo contigo. Legal, Daniel. Vamos lá. Para mim também é um grande prazer aí poder contribuir de alguma forma com vocês. Bacana. Vamos lá. Mete bronca, apresenta pra gente e a gente vai conversando no caminho. Legal. Bom, então como o Daniel colocou, eu vou apresentar o case aqui de como a gente atingiu os 1.000 clientes usando 100% de Inside Sales. Começando, só falando um pouquinho de mim, quem eu sou. Eu sou da área técnica, né? Originalmente, meu background é técnico. Então, enfim, já fui programador, trabalhei com infraestrutura, com tudo quanto é coisa que você possa imaginar da área técnica. E há mais ou menos 10 anos eu resolvi mudar minha carreira aí para o lado de negócios. E em 2008 eu fundei a nossa primeira filial no Rio de Janeiro. E de lá para cá, cada vez mais entrei aí no mundo de novos negócios, no mundo comercial. Tá? Então, eu sou mais um técnico se aventurando aí como diretor comercial. É impressionante a quantidade de pessoas que vêm de áreas técnicas. Vocês estão dominando o mercado. Verdade. Isso tem algumas razões, né? Lá no final da minha apresentação eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas Legal. acho que fica bem claro aí o que tem acontecido. Eu começo sempre a apresentação fazendo uma brincadeira, isso que eu tenho a fórmula mágica para aquisição dos 1.000 clientes, só que, na verdade, não existe, né? Então, assim, isso seria maravilhoso. A gente tem conversado com muita gente, né? Não só nesse evento que a gente fez lá junto, mas em vários eventos a gente conversa com a galera que está forte nisso. E cada um tem uma técnica, algumas coisas que foram aplicadas e não há um consenso do que funciona ou não funciona. O que há a gente tem muito material, muito conteúdo bom aí para ser consumido por nós. Tem muita coisa boa para se importar aí lá de fora e só dar uma carinha, né, tupiniquim para isso e deixar o negócio rodar. Tá? Então, assim, nada do que eu estou dizendo aqui para poder copiar e falar, vou atingir os meus 1.000 clientes no mesmo tempo aqui, rapidinho, porque o Fernando conseguiu, a Aura conseguiu, eu vou conseguir também. Tá? Então, só esse é um primeiro recado. Bom, eu tenho a apresentação aqui, ela está separada em alguns dos aprendizados que a gente teve nesse período. Tá? Porque a nossa experiência até então, até a gente começar a vender por Inside Sales, era uma experiência quando a gente vendia por Field Sales. Né? Então, a Aura é uma empresa bem antiga aí no mercado, a gente tinha um software lá, client server, e não era um SaaS, então o modelo de venda dele, obviamente, era Field Sales. E aí, quando a gente decidiu mudar para Inside Sales, a gente tinha um primeiro desafio, o desafio de entender como é que eu vendo isso. E a gente percebeu que a primeira coisa que tinha que mudar era o processo de venda. E a mudança, ela diz assim, olha, eu preciso ter um processo de venda orientado ao meu cliente. Tá? Como que a gente chegou nisso? Né? Como que é o desenho para isso? A gente tem as personas desenhadas, então quem que eu quero atingir, quem é meu público-alvo. Com base nisso, a gente passou a criar uma jornada de compra, então eu sei quem é a pessoa, eu sei como é que ele compra, e aí eu desenho um processo que ele vai orientado não em etapas do meu lado, em pensando, enviar uma proposta, esse é o próximo passo e tal, mas na verdade ele é orientado ao cliente, eu vou esperando ele me dar a regra do jogo e seguindo. Então a primeira mudança quando isso acontece é que o grande goal que a gente tinha antes era uma apresentação padrão do software. Então, o meu grande objetivo quando eu prospectava alguém, quando eu ligava para alguém, é assim, deixa eu te apresentar o software, quando eu recebia alguém interessado, deixa eu te apresentar o software. E eu nem queria saber muito bem quem ele era, né? No máximo, eu fazia duas perguntinhas ali e vamos lá. Às vezes isso dava algumas surpresas interessantes ali, chegava esperando que era uma empresa grande, era uma empresa pequenininha, e o contrário também existia, né? Às vezes as empresas têm razão social diferente, e aí ele vinha assim, uma apresentação da empresa X, chegava lá, era uma marca de roupa aí super conhecida, era uma mega empresa. Né? Fernando, para quem não conhece a Aurum, o software de vocês é de quê mesmo? Nós somos hoje em dia o nome que se dá é uma Law Tech, né? O que a gente faz é uma empresa, software para advogados em geral. Tá? Então, esse produto que a gente vende por Inside Sales, especificamente é para escritórios de advocacia, desde o advogado autônomo até escritórios ali de médio porte. Tá? Esse que é o nosso core business. Beleza. Tá?
Bom, sobre ainda do processo de venda, né, como eu disse, a gente segue a jornada do cliente, então a gente entende ali, olha, primeiro dia ele entrou em contato, ele vai provar o conceito da ferramenta, então ele cai num trial, a nossa ferramenta, o modelo de venda é esse mesmo, a gente atrai ele por inbound marketing, ele entra num trial e aí a gente inicia o nosso processo de venda. Tá? Eu não falo com esse cara se ele não iniciou o trial. Em todas as levantadas de mãos que ele faz anteriormente, eu ignoro, só vou nutrindo ele. Quando ele efetivamente entrou no meu trial, eu começo o meu processo de venda. E aí, uma outra coisa, outra aprendizado é que assim, a gente tem que ter muito claro no processo quais são as etapas do processo e um jeito de impedir com que as coisas não sigam ali a sua orientação ao cliente. Eu tenho que definir algumas atividades, perguntas, gastilhos e conteúdo a ser entregue, porque eu não deixo o negócio solto e tem aquela imagem de que ele avançou no processo porque ele me pediu o preço, então eu enviei uma proposta e ele está lá em negociação. Não, eu consigo atribuir muito bem que eu tenho várias coisas para fazer antes dele de fato falar que eu estou negociando com ele. Tá? Então essa é uma outra aprendizado aí dentro, né, da orientação do processo. Legal. E por fim, uma coisa que a gente considera muito importante é que o conteúdo que eu vou entregar, né, quando a gente fala de inbound marketing, já é um assunto hoje extremamente conhecido e divulgado aqui no Brasil, felizmente. E um conceito básico ali é a entrega de conteúdo relevante. Né? E quando a gente traz ele para o inbound marketing, ele entra num processo de venda, eu não posso deixar essa bola cair, né? Eu não posso chegar e falar, agora que você entrou no meu processo de venda, eu não tenho mais conteúdo nenhum para você. Eu só quero te vender e dar aquele choque no cara, porque ele estava empolgadão, lendo lá um e-book, lendo outra coisa, e aí no que ele fala com alguém, a primeira impressão que ele tem, agora os caras só querem vender, não querem me entregar mais nada. Acabou a mamata, né? Acabou a entregar, receber a alegria valor, parou. toda, exatamente, né? Então tudo que era legal acabou agora. Então não é isso, a gente tem esse conceito de entregar conteúdo de alto impacto. Tá? Nessa linha, eu tenho aqui na sequência o processo de venda e um exemplo ali que eu considero de conteúdo de alto impacto, mas eu queria resumir essa história de processo de venda orientado ao cliente em que o futuro de marketing e vendas é uma relação de 1 para 1. Eu não consigo mais aceitar, o mercado não aceita mais que eu tenha uma abordagem única para todos, que era o que eu fazia lá no passado e o mercado aceitava aquilo. Eu poderia prospectar qualquer um e tratar ele do mesmo jeito. Hoje, e o futuro, cada vez mais, ele é guiado para isso, para que a gente tenha uma relação personalizada, para que quando eu fale com você, eu de fato esteja falando eu para você, e não eu para um monte de gente. Esse é o meu processo de venda. Eu vou dar uma breve pincelada nele, mas só para contextualizar o que eu falei ali antes. A gente separa, são 6 etapas, metade do processo é feito por um SDR, metade por um Sales Rep. Um pouquinho mais para frente eu explico mais sobre isso. Mas, basicamente, a gente define aquela estrutura. Atividades, gatilhos, perguntas e conteúdo. Tá? Isso aqui é um guia para a gente ter com o time inteiro sabendo o que a gente deve cumprir. Tá? Mas obviamente, assim, eu não preciso fazer só essas perguntas. O que eu tenho que ter certeza é que os gatilhos ali aconteceram para que eu possa avançar essa pessoa no meu processo. Tá? E uma outra análise que eu faço, quando a gente fala de conteúdo de alto impacto, eu gosto de provocar um pouco as pessoas com essa abordagem, né? Uma abordagem do que é alto impacto de verdade. As pessoas são diferentes, o que mexe com um não mexe com o outro, por isso a personalização da relação 1 a 1. E um jeito que consigo fazer isso é colocando minha mulher aqui como exemplo. E aí é fácil de entender como é que eu consigo gerar impacto com ela, né? A gente tem a história aqui de como eu não gero impacto, que gera pouco impacto, é só apertar o que você precisa. Isso é uma coisa do dia a dia, né? Poxa, minha mulher está lá na minha casa e fala, você está precisando de alguma coisa ou não, isso é algo trivial, né? Se eu lavar meu carro, se eu pagar as contas, eu tenho 2 filhas, se eu levar minhas filhas na escola, eu também, assim, não estou fazendo nada demais, né? Isso já não gera impacto nenhum, nada mais do que a minha responsabilidade. Mas aí, assim, para eu gerar um impacto mesmo, se eu chego lá no final de semana e falo, vai lá para um spa, vai fazer uma massagem, vai correr, vai fazer o que você quiser da vida, vai para a praia, que eu vou ficar com as crianças aqui e me virar, isso gera impacto, né? Isso é algo legal, isso dá para ganhar um ponto ali e bem positivo, né? E o maior nível ali ainda de impacto, se eu chego, ela saiu
e no que ela volta tá tudo limpinho em casa lá, lavei toda a louça, fiz absolutamente tudo, nossa, eu ganho muita coisa. Aí fico ali uma semana ali tendo todas as regalias possíveis. Mas é nessa brincadeira aqui, nessa análise, fazendo uma analogia com o lado pessoal, é muito pensar assim, né? Quando você está falando com alguém, se de fato você só quiser jogar ele para o final do seu funil, se você está gerando algum impacto nele, né? Quando de repente você manda um material para ele, será que você está gerando algum impacto? Então, no meu caso, eu vendo para advogado, e advogado que eles podem ter todos os níveis possíveis. Então, eu tenho um recém-formado e eu tenho um advogado especialista. Então, será que se eu mandar para o advogado especialista um guia de como se vestir numa audiência, eu estou entregando algum valor para ele? Eu estou gerando algum impacto? Agora, se eu entrego isso para um advogado que acabou de se formar, poxa, eu estou gerando um baita impacto. Ele tinha essa dúvida, ele estava lá todo envergonhado, não sabia como é que ele ia para a primeira audiência dele. Eu estou dando anos de experiência para ele, falando assim, não, você vai colocar um terno, uma gravata, você vai se portar daquele jeito. Então, é muito essa linha aí de impacto mesmo. Tá? Legal. Fernando, volta no slide anterior, no seu processo. Tá. Só porque eu acho que tem dois pontos aí que eu acho que estava esperando você falar do conteúdo. Eu tenho visto muito poucas pessoas trabalhando com conteúdo durante o processo de vendas, como você falou, né? Na hora que chega, depois que um sales rep entra na jogada, um SDR cessa o conteúdo. Então, acho muito legal, acho muito importante ressaltar isso. E os gatilhos. Também eu acho que é uma coisa que na maior parte das empresas que eu interajo, é algo que ainda está faltando. As pessoas não têm esses gatilhos claros e, como você falou, orientados para o cliente, né? É o cliente que determina que você passou de uma fase para outra, né? Perfeito. Isso gera muitos benefícios em termos de previsibilidade, a própria mensagem, a própria forma que você interage quando você precisa que o cliente fale alguma coisa ou admita alguma coisa, ou peça alguma coisa, muda totalmente a forma que você vende, né? Perfeito. A análise é essa mesmo. Assim, eu garanti que o processo vai andar do jeito que ele tem que andar, né? Assim, eu não estou forçando. O maior erro, de fato, é esse. As pessoas acharem que eu vou jogar todo mundo lá para frente, e isso era um vício em especial de quem tem proposta, né? O meu SaaS eu nem proposta tenho, na verdade, a pessoa compra sozinha se ela quiser pelo site ali, e até quando ela entra no produto, ela faz ali a assinatura do produto sozinha, com cartão de crédito, enfim. Mas quando você tem o conceito de ter que mandar uma proposta, então é muito comum, né? Você ver, a fase lá de negociação é porque eu tenho uma proposta enviada. Então o conceito ali você muda totalmente, é porque eu internamente organizo que eu tenho uma proposta e estou supondo que o cara está lá embaixo do funil. E aí você tem aquele funil contrário, lá em cima quase ninguém, todo mundo lá embaixo, e aí você joga a sua taxa de conversão depois dessa última etapa para baixo. Nossa, lá é absurdo. Você fala, não, então a gente é muito ruim de negociação, porque eu levo todo mundo, o meu preço está errado. Fecha, né? Você tira conclusões erradas, e isso é muito perigoso, porque quando você tem um erro no processo, e aí você roda isso escalando, você tira uma métrica que pode te levar para uma direção errada, mas quem está errado é o seu processo, e não o restante. Então, por isso que é importante, é um trabalho essencial essa definição de gatilhos, né? E entender sempre a conexão de gatilhos com o conteúdo, ela está muito em que você não consegue fazer com que a pessoa fale mais e te faça vencer, né? Eu posso apertar o botão para ele ir ali para o próximo passo, se eu não entregar nada mais para ele, né? Que lance, eu estou conversando com alguém, mas você não gera impacto nenhum para mim, o papo aqui está super sem graça, por que eu vou te dar mais informação, né? Isso é do ser humano mesmo, assim, poxa, a relação ela tem que ser legal, você tem que, eu estou trocando com você. A partir do momento que eu percebo que eu só estou dando e você não está dando nada, eu falo, pô, peraí, esse cara vai sugar minhas informações até quando, né? Aí ele, naturalmente, o ser humano dá uma travada e fala assim, não, deixa, tá bom por aqui. E aí começa aquelas respostas vazias, né? Onde, não me interessa, você acaba perdendo o lead ali, você não sabe nem o porquê. Então, é por isso que essa relação do conteúdo durante o processo de venda é essencial para que você consiga manter essa troca durante toda a jornada. Ganhar o direito de fazer mais perguntas, né, de investigar. Perfeito. Legal, Perfeito. Sensacional, Fernando. Vamos lá. O segundo aprendizado é a história do no tempo certo, no lugar certo e na hora certa. Tá? Isso para mim é fantástico, porque quando a gente trata de field sales também,
tá? E é uma diferença muito grande para Inside Sales. Field Sales eu estou na frente do cliente, então eu sei o que está acontecendo. Você vai usar aquelas técnicas todas de vou olhar o que ele tem na mesa, vou quebrar o gelo de algum jeito e tal. E quando a gente está do jeito que eu estou aqui agora com você, né? Como é que eu sei como eu te movimento? Se eu não estou te vendo, se eu não sei se você está... Eu estou falando aqui e as pessoas estão lá tomando café, estão fazendo outra coisa, não estão interessadas, não sei se você está num bom dia, não sei se o que aconteceu de verdade. E aí, no processo de Inside Sales, você não sabe de tudo isso. A pessoa pode falar uma coisa e ter outra acontecendo. Então, isso é muito importante que em Inside Sales a gente saiba o quando eu devo falar, o lugar ali que eu devo falar com você. Então, o lugar, estou dizendo muito se eu estou falando por e-mail, se eu estou falando, de repente, dentro do meu software, se eu estou falando por telefone, se estou falando por WhatsApp, ou por onde eu tenho que falar. E a hora certa de falar. Então, para que a gente não se torne um cara chato, porque não seja comparado com o telemarketing, né? Que é o cara desagradável, que me liga a qualquer momento, não está nem aí, e invade a minha vida, e eu sou obrigado a aceitar. E aí, não à toa, se criou as listas lá no Procon, de bloqueio, etc., porque se tornou algo insustentável. Ainda hoje em dia tem bastante disso, né? Quem não recebe ligação da NET, quem não recebe ligação das empresas operadoras de telefonia, os caras não param com esse negócio de tentar a todo momento, sem troca alguma, sem processo algum, simplesmente atacar todo mundo, né? Então, é importante marcar essa diferença, né, do que é Inside Sales e telemarketing, perfeito. porque ainda, às vezes, com algumas pessoas que a gente vai comentar sobre a possibilidade de implementar um processo, uma estrutura de Inside Sales, as pessoas ainda têm um receio, né, porque fica assim, Sim. puta, mas aquele negócio chato, não tem nada a ver, Nada a né? ver, nada a ver. No máximo, né, tem alguma essência do telemarketing, porque eu estou falando por telefone, mas essa é a única comparação que eu consigo dizer, tá? Não consigo fazer Legal. outra. E aí, nessa história de saber o tempo, lugar e a hora, um fator muito importante é o response time. Quando a gente fala de response time, enfim, a pessoa me procurou, como eu disse, minha atração por inbound marketing, o cara chegou até mim e eu demoro para ligar para ele. Se eu demoro para ligar para ele, é mais ou menos aquele sentimento de você vai numa loja, tá tudo lá exposto, mas não tem um vendedor. Como é que eu compro isso? Quanto tempo eu estou disposto a ficar? O produto é super legal. Tá? Pô, tem a camiseta lá do meu Corinthians, tá lá a camiseta linda, eu vou comprar essa camiseta. Mas aí não tem como eu pagar, não tem com quem eu falar, eu tô com uma dúvida, eu quero um número, eu quero outro, será que pode pôr meu nome nas costas? Não pode. Não tem ninguém na loja. E aí, quanto tempo eu espero, né? Porque eu estou muito empolgado em comprar, mas daqui a pouco eu não espero mais. Passou 5 minutos, passou 10 minutos, vai piorando. Eu vou mostrar uma métrica aqui depois. Mas, basicamente, quanto mais tempo passa, eu vou perdendo interesse sobre aquilo. Eu separei meu tempo para ver aquilo naquele momento. E aí, aquilo não estava disponível para mim. Então, quando você, de repente, me procurar, pode ser que eu já não possa atender. Posso ter saído para almoçar, posso estar numa reunião e outro negócio. E, principalmente, como é inside sales, ou seja, como eu estou do outro lado da linha, isso torna muito forte, né? A pessoa provavelmente já não está na frente do computador, olhando para o meu software e disposto, olha, agora eu estava testando. Muito provavelmente ele já fez o teste, que ele já tirou a conclusão dele ali. E aí, dificilmente eu consigo falar com ele. Tá? Então, Depois, se entrar em contato com ele num outro momento, acho que alguém falou isso no evento, é quase um outbound, é quase uma interrupção novamente, né? Perfeito, exatamente. E ele, às vezes, a gente chega até a situação dele nem lembrar que ele se cadastrou, né? Porque, eventualmente, quando ele separou aquele tempo, no mundo SaaS, o cara está testando algumas soluções, né? Ninguém hoje mais anda sozinho no mundo SaaS, né? Você lança uma coisa, no dia seguinte tem um cara lançando igual e assim por diante, então a concorrência está aí para isso, e aí o cara testou uns 5, 6 ali. Ele conseguiu falar com o outro, e aí você perdeu a vez, né? Não tem muita história. Legal. Você vai mostrar algumas métricas sobre o response time? Vou mostrar. Sobre fluxo de cadência, né? Tem a história do o quanto eu posso falar com essa pessoa, né? E por onde eu posso falar com essa pessoa. Então, eu não posso cair no erro também de achar, não, eu vou ligar uma vez e ele não atendeu, eu não ligo mais. Poxa, para ele chegar até mim aqui, eu gastei um bom dinheiro, né? Tem um CAC aí grande até aqui. A maior parte do CAC já aconteceu aqui. Eu já estou com uma boa grana investida nisso, ele já leu mais de 50 materiais, enfim, já estou namorando ele há algum tempo, né? Através de inbound marketing, mas isso já está acontecendo há algum tempo. E aí ele entrou no trial e de repente eu falo, não, liguei uma vez e desisto. Né? Então também tem uma métrica aí de que pelo menos 5 tentativas com esse contato deve ser feito. A gente tem alguns números ali na frente que eu falo, mas é basicamente isso. A gente tem que ter um fluxo bem definido e o que eu acho importante nesse fluxo também definir
que tipo de touch que a gente vai dar, como eu falei, no lugar certo. Então, poxa, se eu liguei e ele não atendeu, de repente, talvez seja hora de intercalar com um touch por e-mail, depois, se o mercado aceita o WhatsApp, é o WhatsApp. Mas eu posso criar uma estrutura, tá? E aí eu recomendo que cada empresa, baseada na experiência no seu público-alvo, crie isso, de entender que eu vou tentando touch por caminhos diferentes ali, e aí eu vejo mais adequado para seguir. Tá? Legal, cadência é um tema muito importante que eu acho que demorou a se discutir isso aqui no Brasil. Sim. Mas agora acho que finalmente eu estou vendo muita gente falando sobre cadência. Sim. E realmente é algo fundamental no teu processo, né? Saber até quando você vai tentar interagir com ele, de qual forma, e não deixar que isso seja algo que o vendedor decida, né? Até onde ir, como ir, né? Pegar, definir qual que é a melhor prática e... Perfeito, é isso aí mesmo. Olhar para o seu processo, analisar um pouquinho histórico ali, o que tem acontecido e medir. O número, né, universal é esse número de 5 a 7 tentativas ali, mas aí dentro do seu processo você vai entender como é que você vai fazer essas tentativas, qual é o intervalo entre elas, qual o meio que você usa para fazer isso e assim por diante. Se você vai automatizar isso ou não, esse é um tema bem interessante, assim, né? A gente teve um ganho fantástico a partir do momento que eu consegui automatizar alguns contatos com o cliente. Existem ferramentas hoje que me permitem uma integração com o meu sistema, saber o que está acontecendo durante a jornada de compra dele dentro do meu software e fazer com que haja uma interação ali automatizada com ele. E essa vantagem da interação estar ligada ao meu software é porque eu ganho muito em não mandar, às vezes, um monte de e-mail achando que a pessoa está lendo aquele monte de e-mail e ele não está. Eu acho que ele está avançando, falando, agora o passo que você tem que seguir é esse. E, na verdade, ele não fez nenhum. Ele sequer acessou a ferramenta. Eu já estou dizendo para ele que ele tem que fazer lá o último passo dele nos 15 dias. Então, por isso que é importante. Depois eu vou te perguntar sobre todo o seu sales stack aí, todas as ferramentas que você utiliza. Mas vamos lá. Bom, metas de atividades e conversão por etapa, está muito nisso da gente não perder o time ali, não perder o vendedor deixando de fazer, economizando o tempo dele ali, teoricamente, falando, não vou tentar mais uma vez, enfim, alguém do seu time pulando, então por isso é importante acompanhar. E eu também acho assim, o cuidado de não ser chato demais, né? Então, assim, tem esse cuidado. Uma vez que você se queimar, dificilmente você volta a ter aquela credibilidade toda. Né? Se você tem a bandeirinha de desagradável ali, você vira uma operadora de telefonia, um cara que te oferece cartão de crédito, que aí no primeiro contato começa aquele volume, é difícil tirar isso. Então, saiba o momento de parar. Né? Tem uma hora que, olha, chega e não dá mais. Então, é legal você ter um fluxo de cadência, mas todo mundo tem que saber descartar lead. Tá? Isso às vezes é uma dor para a galera, porque como tem essa relação de, nossa, custou um baita dinheiro chegar até aqui e eu vou jogar fora. Sim, jogue fora. Tem cara que realmente a gente tem que jogar fora naquele momento. Pode se discutir se ele volta para uma trilha de inbound, para onde ele vai, mas entenda, do processo de venda ele deve ser descartado. Realmente é dificuldade, né? Desde o início do processo. Desqualificar é algo tão importante quanto qualificar. Quanto qualificar, perfeito. E a gente tem uma dificuldade grande, né? E a gente não percebe o tanto que isso atrapalha tanto o nosso próprio tempo, né? Quanto o tempo do cliente. Né? E o tempo do Sim, cliente, né? Perfeito. Bom, quando eu falei lá atrás, eu falei do Response Time, falei que mostraria uma métrica. Essa aqui é a métrica. Ela existe, tem várias fontes dela, onde você for pesquisar a respeito do tema Response Time, eles fazem essa comparação de respondendo em 10 e 5 minutos, né? E você perde drasticamente ali a chance de qualificar um lead. Então, assim, é um número absurdo. Né? Então, a gente tem ali, se eu qualifico em 5 minutos, eu tenho 400% mais chance ali do que se eu respondo ali em 10 minutos. Então, é algo para se observar, se pensar bem sobre isso. A gente tem, todo mundo que eu já conversei, eu sei que você conversou ali um pouco tempo com o Thiago da RunRun, é um cara que implementou isso muito bem ali, ele conseguia responder, salvo engano, em 2 ou 3 minutos ali para todo mundo. E para quem escutou um pouquinho do que ele fala ali, até vai saber o quanto isso é importante, esse primeiro contato ali. Isso também tem ferramentas para fazer. Hoje eu não faço como o Thiago, não tenho isso um indicador automático ali, mas eu acho que vale a pena, assim, é algo que a gente até pensa um pouquinho para frente. Como é que qual que é o tempo médio de resposta de vocês hoje, Fernando? Hoje a gente trabalha sempre em busca desses 10 minutos, tá? Nossa métrica aqui, nossa gestão toda é feita olhando para esses 10 minutos, para não perder. É difícil administrar isso numa segunda-feira de manhã, porque você rodou um final de semana inteiro ali, você tem um acúmulo. É difícil administrar isso nas primeiras horas do dia, mas a partir do momento que você tem
de repente as primeiras horas ali demorando um pouquinho mais, e aí à tarde você vem e começa a dar uma bombada e correr atrás, você compensa isso e consegue chegar ali nos 10 minutos ou ficar perto dele. No momento de escalada, isso normalmente está um pouco acima, mas o que eu diria para as pessoas é, corre para você ir para os 10 minutos, sabe? Quando você chegar nos 10, aí você tenta essa automatização para ir para os 5, né? E a gente está discutindo aqui 2, 5 ou 10, e a gente viu durante o evento muita gente ainda falando de 24 horas. Não, é comum, 3 dias, né? 3 o cara dias. fala, até 3 dias, e fala numa naturalidade assim que você fala, não é possível que alguém está falando sobre isso. Queria ver esse número de percentual, qual a diferença entre 10 minutos e 3 dias, e um dia, né, e 24 eu horas. acho que nem dá para construir esse percentual, né? Acho que ele estoura aí o número, mas de fato não tem história. Assim, pô, se você está fazendo uma atração, um SaaS, você está falando um negócio online ainda. Eu dei o exemplo de uma loja física, mas pensa que isso está online, né? O cara está vendo isso às vezes de um celular, de um mobile. Você acha que o cara vai esperar todo esse tempo mesmo, né? É um pouco de exercício. Para pensar, você faria isso? Acho que não, né? Então, muito dessa linha de que não dá. Bacana. Bom, falando um pouco de especialização, né? Eu falei ali atrás do meu processo que tinha 2 figuras ali no próprio processo. E esse tema ganhou muita força ali, em especial nesse momento ali, falando de universidade previsível, tanta coisa acontecendo aí com Aaron Ross e tudo mais. E aí ele que é o cara que defendeu uma bandeira ali inicialmente sobre SDR e tal, e o negócio tomou outras proporções. De novo, esse assunto não é todo mundo que vai concordar, todo mundo que vai achar que vale a pena, tem gente que usa técnicas diferentes também. Mas eu hoje, contando do meu case e falando um pouco da importância que a gente entende de separa, a gente tem alguém ali então que faz uma qualificação, que é o trabalho do SDR, resumidamente o que ele faz é isso, estabelece um rapport com o lead e qualifica esse cara. Entendeu então ali que já conhece seu cenário, a gente já conversou, eu posso somar para você, você soma para mim, então a relação tá valendo a pena. Aqui a gente tem fit, a gente deu match, eu já conheço suas expectativas, já alinhamos as expectativas, então você, pode dar o próximo passo, que é ir para o seu rep ali, você não vai perder seu tempo e o meu vendedor, né, o sales rep também não vai perder o tempo. E aí quando o sales rep recebe a oportunidade, o trabalho dele já sei quem ele já está qualificado, as expectativas já estão alinhadas de lado a lado, e agora eu vou fazer com que ele prove o valor de verdade do que eu estou dizendo. Então, até agora a gente tem uma expectativa alinhada, um pacto muito bem feito aqui, mas vamos de verdade agora para o jogo, né? Vamos ali, vamos usar durante esse seu trial aí de verdade, vou dando insight para ele, continuo na história de trocando ali conteúdo. O meu processo de venda, você viu que o conteúdo nunca para, né? Ele não para ali no SDR, ele vai até o final, e se esse papo aqui fosse se estender para um onboarding ali, ele segue com a mesma pegada, sabe? Ele vai embora nesse sentido. E um terceiro papel, e aí que assim, isso para mim é essencial hoje no time, é o Sales Ops. Né? O Sales Ops, qual que é o grande papel desse cara? Ele é o cara que valida se toda essa história que eu contei até agora está funcionando ou não está. Ele é o cara que tuna esse processo, né? O cara que fica de fora ali do time, porque ele não é um cara responsável por qualificar e nem por vender, fica olhando para tudo isso acontecendo, olha para essas métricas e vai falando, acho que dá para otimizar aqui, essa etapa do processo está gerando gargalo, eu vou tirar ela e ver o que acontece, eu acho que passou muita gente, então era bom ter um gatilho a mais aqui, melhor fazer aquilo, olha, muita gente morreu na conversão da etapa tal para tal, vamos analisar qual é o problema, e aí a gente parte lá para uma análise mais detalhada, e principalmente validar hipóteses, então porque a gente tem uma série de ideias, a gente tem uma série de testes que a gente quer fazer, mas não dá para dizer para o vendedor assim, cara, você tem lá a sua meta, né? Você tem a sua cota para bater, mas na verdade, para um pouquinho, vamos brincar de testar, assim, não existe isso, né? Se você delegar essa função para alguém de vendas ou gerente de vendas, isso não vai ser feito, né? Não vai ser feito, assim, não dá, né? A gente está correndo atrás de um número, né? de receita, né? A gente é movido por isso, então, por isso esse papel é essencial. E de times, assim, quando eu fui conversar, eu fui em março desse ano, num evento em São Francisco, lá, que para a gente como Aura, nossa inspiração é de fato ali, né, o Vale, e a gente vem implantando muita metodologia, muita coisa que a gente traz de lá, não só em vendas, mas na empresa como um todo. E aí eu fui lá e quando eu bati um papo, ele tinha um painel do pessoal do Slack ali, e fui entender um pouco como é que ele rampou ali o time dele, né, como é que ele conseguiu fazer essa escalada ali.
E aí era isso, olha, eu contratei ali um vendedor, contratei uma pessoa para qualificar e contratei um Sales Ops. Os caras, hoje, lá fora, né, os times de Sales Ops são muito grandes. No Brasil, algumas empresas têm já uma estrutura um pouquinho maior. A gente fala de uma RD, uma Conta Azul, por exemplo, os caras já têm uma estrutura considerável ali de Sales Ops, mas ainda não virou o assunto da moda, como o SDR virou um tempo. Uhum. Inclusive, talvez seja né? uma sugestão de você bater um papo com o Aaron Ross lá, você tem mais proximidade com ele, para ele escrever um livro disso, que aí vira moda. Pode bater um papo sobre Sales Ops, eu acho que realmente é um tema muito pouco falado no Brasil. Sim. É tão importante, a gente fala tanto de tem que testar, não tem fórmula mágica, você tem que aprender com o teu processo, mas como, né, a gente tem falado muito pouco sobre isso, é verdade. Sim, e eu sofria muito assim, né, como diretor, como head sales aqui, eu tinha um monte de métrica ali, mas é aquele monte de número que você fala, tá, mas o que eu estou fazendo com tudo isso? No fundo, você não fazia nada, né, você demorava a reagir. E, nossa, como empresa de tecnologia, que a gente usa a metodologia ágil, eu falo, eu vou demorar tudo isso para reagir, não dá, então eu tenho que reagir mais rápido. Então, a cada sprint a gente tem ali uma checagem que a gente faz com seus ops de algumas coisas, e eu consigo, com certeza, validar uma hipótese mais rápido, testar alguma coisa mais rápido e reagir. Não preciso esperar um mês para falar, o próximo mês vai ser melhor. Eu faço um acompanhamento muito mais próximo ali e consigo reagir, às vezes, dentro do próprio período. Legal. Acho muito forte essa ideia do Slack que você falou, tipo assim, contratei um SDR, Sim. um Sales Rep e um Sales Ops. Exatamente. Muita gente pode achar, não, quando eu tiver uma equipe de 20 pessoas, né, em vendas, eu contrato um Sales Ops. Ou mais lá para frente eu faço isso. E essa ideia eu acho muito bacana. Tipo, ainda mais no início, né? Talvez o início seja... mais importante, só que só que é difícil a gente pensar assim, em especial aqui no Brasil, né? A gente vai esperar o negócio acontecer e aí você aprende, mas você erra mais, né? Talvez você já tem isso desde o início, né? E custa caro, né? Porque você enche lá de vendedor e estava errado, não precisava de tudo aquilo, você enche de um monte de coisa, seu processo estava ali burocrático, uma etapa ali que você achasse bonito, meu processo tem 6 etapas, podia ter 2. Tá? Como eu disse, não tem fórmula mágica, mas também eu tenho que descobrir, né? E para eu descobrir, eu tenho que validar, eu tenho que testar, eu tenho que otimizar, e aí quem vai fazer isso no time de vendas? É só olhar para isso e falar, o diretor vai ficar fazendo isso? Eu acredito que não vai. Independente de quantos níveis você tenha, né, se tiver gerente, eu acho que esses caras não vão conseguir fazer isso. Tá? Então, aí por isso essa história de subir. E aí, o Slack é o caso mais legal, né, mas obviamente isso tem uma proporção gigantesca. Realmente é muito disseminado lá fora, é algo primordial. Como você fala aqui que você vai contratar já um SDR, um vendedor, e contratar um Sales Ops, já está no pacote ali. Quando a gente falou ali atrás só sobre algumas coisas, eu citei alguns exemplos da loja, se eu demoro um pouco para responder, de quanto o fluxo de cadência, e algumas métricas aqui que eu trago até do mercado americano, mas que as pesquisas elas mostram efetivamente que de 35% a 50% das vendas, elas vão, normalmente quem ganha é o cara que responde primeiro. Tá? É o exemplo que a gente estava falando, meio óbvio, mas está aí provado por pesquisas que ou você responde primeiro ou o mercado hoje já é tão competitivo, em especial uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Né? Então, assim, num mercado de gigantes, se você demorar um pouquinho, você é comido. Né? E no Brasil, assim, nas grandes capitais é muito semelhante. Né? A gente de São Paulo, Rio, se demora um pouquinho, o mercado já te come. Né? Então, essa história de ser rápido. Segunda métrica é que 50% dos leads, eles são qualificados, mas não estão prontos para comprar. E aqui vem a importância de um processo de venda onde você fomente isso, que você prepare a pessoa ali para comprar. Que você sinta se ele, você está pronto para comprar, né? Eu tenho, durante o processo de venda, o meu time faz essa pergunta para a pessoa, você se sente pronto para comprar? E às vezes você tem tudo, às vezes estou pronto, e aí quando a gente não fazia essa pergunta, você deixava ele lá, como eu trabalho com um trial de 15 dias, deixava o cara lá no trial de 15 dias, um tempão, e eu não precisava, ele já estava pronto, então é ele que manda. Se é ele que manda, eu tenho que te perguntar, e aí, você está bem, vamos embora? Ou não estou. Legal, então vamos lá, o que eu posso fazer por você? E vamos tocar o barco. Tá? E a última métrica, 80% das vendas precisam de 5 follow-ups. Tá? Então, se a gente não faz pelo menos 5, dificilmente você consegue sucesso. Tá? Próximo, o item que eu trago é o aprendizado contínuo. O aprendizado contínuo. Inside Sales, cara, qual que é o seu grande benefício? Você tem tudo na mão. Field Sales era chato pra caramba, assim, você ter que ir junto com o cliente.
Eu brinquei lá no evento, mas é o único exemplo que eu consigo usar. Mas, pô, você leva um cara e o cara fica lá um 2 de paus parado do seu lado numa reunião e você rezando para o cara não falar besteira, né? Você fala, putz, se esse cara falar besteira eu vou perder esse negócio aqui. E aí você também não pode gravar, você vai gravar, você tem uma burocracia, eu vou pedir uma permissão para o cliente, e aí é um negócio desagradável. Assim, é muito difícil você evoluir no processo de field sales, porque você não tem como ter um aprendizado rápido e contínuo ali. Agora, quando você fala de inside sales, nossa, isso é fantástico. É talvez a melhor coisa. E aí você tem ferramentas... gestor, né? Não, brilha o olho, porque você consegue, sim, por dia, se você quisesse avaliar, não sei, se o vendedor fizer ali 30 ligações por dia, você imagina que por cada vendedor você tem 30 oportunidades, você não vai nem conseguir, né, obviamente, mas assim, você teria a oportunidade de avaliar 30 vezes o que ele falou e o que o cliente respondeu, assim, né? Então, assim, é fantástico, tá? Então, é a melhor coisa. O meu ganho, quando eu comecei a fazer um conceito de avaliação, né, o meu maior ganho em aprendizado contínuo foi a gente criou uma planilha de avaliação com alguns critérios ali estabelecidos, dados de soft skills, com discovery, toda a parte ali envolvida numa venda efetivamente. E aí a gente avalia, na verdade o vendedor fica com a responsabilidade de sinalizar algumas ligações, no mínimo 2 ligações no mês que ele gostaria de ser avaliado, preferencialmente uma que ele achou que ele foi muito bem e uma que ele achou que ele foi muito mal. E aí a gente faz a avaliação. Na sequência da avaliação, a gente faz um roleplay para trabalhar o que não ficou bom nessa ligação. Então, olha, eu avaliei nesse ponto você não foi legal, então a conclusão é que você deveria desenvolver isso e o seu ponto forte foi esse, então vamos pro show. E aí a gente faz com um fato de verdade, não é uma situação lúdica, a gente não cria, né, não é algo hipotético. Eu, de fato, vou fazer a mesma coisa com ele ali para ser trabalhado. O ganho, de fato, é fantástico, sabe? Foi talvez esse aqui é onde eu digo meu maior aprendizado de todos, é o que eu consegui somar mais para o meu time, e a melhor parte de tudo isso é que o time começa a reproduzir isso, fazer isso sozinho. Hoje o time trabalha isso entre eles, não depende do gestor, o time tem autonomia, sozinho ficam fazendo replays. O que a gente faz, a gente checa no final de cada semana quantos replays foram feitos pelo time. Legal. Eu também acho que assim, é um dos benefícios mais impressionantes. Assim, eu já participei de processos onde você vê uma evolução muito grande dos vendedores, né? Quando você consegue ouvir uma call, passar feedbacks bem específicos, fazer um trabalho de treinamento, de role-playing, e depois você consegue ver uma evolução muito grande, né? Eu trabalhei com field sales muito tempo e era muito difícil fazer as pessoas passarem de um nível para o outro de vendas, porque você tem essa dificuldade mesmo tem que ir na reunião junto e é muito mais complicado. De fato, assim, a caminhada é muito mais longa, né? Então, se a gente tem todas as ferramentas, vamos aplicar, né? Assim, só depende da gente. Então, vamos fazer workshop, vamos fazer job rotation, vamos avaliar a call, vamos fazer o replay e vamos planejar e vamos revisar o que dá certo e o que dá errado. Estão chegando umas ferramentas aí, tipo a Gong, Dora.io, que estão, assim, ainda não tive a oportunidade de experimentar. Eu tive uma que eu vi, parecem sensacionais. Eu tive uma experiência com eles no evento lá do Sales Hacker em março, eles estavam lá, tinha um stand lá. E aí eu bati um papo com os caras bem legal, assim. E é fantástico, né? Porque, na verdade, aí você está usando inteligência artificial na ligação. Então, você nem precisaria mais escutar. Você teria ali já tudo... né? Exatamente, é fantástico. Então, legal. Vamos ver se a gente consegue bater um papo com eles em breve aí. Legal. Bom, e aí só uma citação a um livro que, enfim, um guia ali que eu li, que eu acho importante colocar, que todo gestor de alta performance, ele deveria fazer obrigatoriamente ali durante o dia dele coaching com seu time. E aí que toda vez que você for falar com o time, sempre pensa em 2 coisas. Uma, eu vou falar sobre o que eu preciso falar de verdade, então me atualizar sobre um negócio, perguntar como é que isso tá e tal, e na sequência eu já vou trabalhar alguma coisa, vou somar alguma coisa. Tá? Vamos de novo pensar nesse conceito de que eu vou entregar alguma coisa a mais, ao invés de só ficar preenchendo pranchetinha. E aí, esse negócio andou ou não andou? Isso é bom, mas então, assim, ele não andou. Legal, e o que a gente poderia ter feito para ele andar? Olha só, acho que a gente poderia aqui ter usado isso e isso. O que você acha? Vamos testar? Não vamos? Enfim, faça coaching a todo momento. Se você quer um time de alto desempenho, você precisa fazer do coaching o seu dia a dia. Legal. Eu acho que quem fala também brilhantemente sobre isso é o Mark Roberge.
né? Ele, Sim, no livro dele ele tem um capítulo só sobre coaching e a gente conversou com ele e ele falou que, acho que no livro ele também fala isso, que ele acha que o título de gerente de venda deveria se chamar coach de vendas. Ele acha que o sim, papel de coaching é o principal papel sim, do gestor, que ele acha que se mudasse o nome, talvez as pessoas sim. começassem a entender a importância disso. E o livro dele, ele bate muito nisso, né? Como é que ele acelerando, o jeito melhor de acelerar as vendas é com coaching mesmo, né? E aí fica bem claro, assim, aquele livro é fantástico para pegar um pouco desse conceito. Né? Bom, e a gente falou ali que medir, falamos muito ali dos seus óbitos, que eu tenho que medir, e medir é preciso, né? Então, assim, num processo, se você não medir, você vai para o caminho errado, você não vai saber o que está dando certo ou não está dando certo. Eu só acho que algumas pessoas não separam em dois grandes grupos, e eu aprendi a separar em dois grandes grupos. Eu tenho os indicadores estratégicos, isso sempre existiu nas empresas, não tem alguém que venda que não vai dizer que olha a receita, olha o ticket médio, olha quantos clientes eu vendi, olha a minha taxa de conversão. Isso é legal, isso é o beabá. Mas se a gente descer para o que a gente chama ali, né, dos OPIs, então dos indicadores operacionais, aí, nossa, eu tenho 1000 coisas para olhar. E aí, Legal. se eu olho para tudo isso, eu consigo melhorar muito. Assim. Então, poxa, vou olhar para a taxa de conversão por vendedor isoladamente, por etapa. Vamos entender ali os meus losses, por que eles estão acontecendo, quantas atividades eu tenho programadas versus quantas atividades eu tenho realizado. Senão o cara ele só está criando mais coisa do que ele pode fazer. E aí talvez o erro esteja lá no fluxo de cadência. O fluxo de cadência está pedindo 10 ligações por cara e ele deveria ter 5. Se eu cortar na metade, eu aumento a eficiência lá no final. Então essa relação existe. Eu preciso olhar algumas coisinhas operacionais para poder melhorar. Sabe? Em especial ali, né, conversão por material, qualquer coisa, enfim. Eu acredito que a partir do momento que você ajusta esses indicadores todos, você tem o sonho de consumo que é a previsibilidade, né? Então, previsibilidade, que gestor que não quer ter isso, que dono de empresa que não quer ter isso, que vendedor não quer ter isso. Né? Pô, quem não quer saber, eu vou terminar o mês com 10 mil reais, vou terminar o mês com 5, com 1000, com 100, enfim, eu preciso saber com quanto dinheiro eu vou terminar isso. Né? Uma vez eu assisti um videozinho promocional ali do Pipe Drive, cara, que eu acho fantástico, que ele mostra lá na propaganda dele que ele quer mostrar que você consegue ter previsibilidade pelo Pipe Drive. E aí ele mostra um cara do Pipe olhando lá no Zap Móveis da vida, se ele um outro escritório, ele quer mudar de escritório, e aí na sequência ele vai para o Pipe e ele vai ver quanto está projetado de receita para o outro mês para ver se ele pode pagar o escritório. Legal. E aí ele vê, nossa, bater vai, ele vai acompanhando no mês, aí realizou no final e todo mundo comemora e muda de escritório. Mas é só essa lógica de que, bom... Pô, previsibilidade é um dos principais problemas de vendas, assim, né? A gente... costuma, uma parte das empresas que não tem um processo muito bem estruturado, tem um problema de sazonalidade grande e realmente é dor de todo mundo. E assim, previsibilidade, existem N metodologias no mercado, tá? A gente estabeleceu o que para nós funciona. A gente identifica qual é o período em que os leads que entram têm potencial de compra, então porque a gente tem um período comercial, mas eu tenho um período que ele entra, que ele vai ter 15 dias de teste, então estabelecido esse período, eu estabeleço a taxa de conversão separadamente entre um SDR e os seus rep, então para cada um deles eu tenho uma taxa separada, e com base nesses dois fatores eu vou lá e projeto o meu resultado. Tá? Essa é uma foto, acho que de março, se não me engano, de alguns meses atrás ali. E aí a gente vem conseguindo manter uma previsibilidade muito sadia, que a gente tinha como objetivo chegar em 99 vendas e a gente realizou 95 nesse período. Legal. Então, eu acho que aquela história de gatilhos que você falou também, eu acho que é fundamental, né? Sim, com certeza. Torna o pipe muito mais real, né? Do que Sim. Se você deixar o vendedor ficar pensando onde que o cliente está no processo, né? Com certeza. Bom, e o último aprendizado, tá? É um alinhamento entre marketing e vendas. Isso, historicamente, são dois times que se odeiam ali no fundo, né? E historicamente também o conceito que você tem entre marketing e vendas, você tem um funil de marketing, convertir, caiu no funil de vendas. E aí, vamos lá, vamos seguir. E aí você tem assim um cara lá de marketing dizendo, nossa, meu material é fantástico, ele converte feito louco. Aquele e-book foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E aí o vendedor do outro lado falando assim, nossa, nunca vi um cara converter por causa daquele e-book. Que porcaria de material. Mas um não fala com o outro, né? Então você não tem os caras se falando, mas os caras se odiando para sempre. Sabe? Um jogando de um lado para o outro. Então, resumidamente, sim, cara, o time tem que andar junto. A proposta ali de análise quando eu tenho todos aqueles indicadores operacionais, é que você tenha basicamente os funis lado a lado ali,
e essa análise conjunta, e que o handoff, ou seja, quando o marketing entrega, na verdade, não é o início do funil ali, não dá para ser a marcha acabou no início do funil de vendas. Não, o funil segue ali, vamos até o fim e entender a conversão do lead em cliente e não só a conversão do visitor em lead, né? Vamos descer uma camada a mais e aí juntando as duas coisas você tem um ganho fantástico. Vocês têm uma formalização, uma SLA dessa passagem? Como é que você trabalha essa questão de handoff? A gente tem algumas coisas para checar isso, né? A gente tem uma taxa de descarte que a gente considera, então que eu vou acompanhando isso em real time, marketing vai olhando e se começa a ter muito descarte, ele levanta lá uma luzinha vermelha para os caras começarem a agir. E uma outra coisa que a gente faz, a gente tem dashboards das duas áreas compartilhada entre as áreas, então eles conseguem acompanhar a qualquer momento o material que está convertendo mais, a mídia que está convertendo mais, o que está acontecendo e convertendo no sentido de lead para cliente. Obviamente ele converte lá do lado dele no dashboard, mostra quantos desceram ali e no meu lado quantos viraram cliente, né? Você consegue fazer essa rastrear isso de onde veio lá no marketing até se converter ou não no final de vendas? Sim. Legal. E aí a gente chega lá no final e para resumir tudo isso a gente faz uma reunião de retrospectiva mensal e aí a gente avalia o que aconteceu, o que foi bom, o que não foi bom e vai tunando ali o processo como um todo. Tá. Bom, algumas coisinhas para deixar aqui. Acho que até me estendi um pouquinho, mas vamos lá, só algumas coisinhas para deixar para todo mundo. Tá ótimo o papo. Cria um processo de vendas e siga o processo, tá? Muita gente fala, em especial lá no evento algumas pessoas falaram e eu fiz questão de reforçar, ainda bem que estava escrito na apresentação ali, porque eu reforçaria. Eu acho que é importante mudar o processo, mas antes de mudar, tenha certeza que você está seguindo o processo, tá? Eu já tive esse erro e já vi várias pessoas errarem, o cara fica trocando aquilo todo dia, porque ele diz que ele é ágil, que ele tem que agir rápido, e aí ele sequer estava seguindo o processo e ele está mudando o processo. Então, na verdade, ele não sabia se estava dando certo ou não. Ele ia no sentimento dele de que um cara não deu certo daquilo, mas o cara nem seguiu o processo. Então, como é que eu digo que o problema está no processo, né? Vamos avaliar tudo de verdade. Aí, se tiver que mudar, muda. O problema não é mudar. De novo, não tenho um amor eterno pelo meu processo, sabe? Só que eu preciso saber se o problema está no processo. Às vezes o problema está no produto, o problema pode estar no vendedor, o problema pode estar no SDR, pode estar em qualquer lugar. Então, segue o processo e aí você vai conseguir identificar onde está o problema. Não dimensione seu time com base em vendas, dimensione com base em leads. Talvez o erro de não ter um sales ops, esse aqui foi o meu problema, né? Eu dimensiono, vendi tanto, então se eu colocar mais um cara, começa a vender tanto de novo, e aí você vai contratando. Só que a curva de leads às vezes não está acompanhando isso. E aí se isso não acompanha, você começa a ter um problema no seu time de vendas de cara ocioso. E vendedor ocioso, cara, aí é guerra, né? O cara, tava aqui sozinho, tinha tudo isso para mim, agora tem um monte de gente aqui, minha comissão só está dividindo. Cada cara novo de vendas que entra, ele entende. Minha comissão dividida. Começa a odiar todo mundo que chega. Exatamente. E aí o conceito time vai para os ares. Né? Promoção tem momento certo e target certo. Tá? Não adianta, de novo, personalização. Né? O cara acabou de cair no meu trial e eu falo para ele, olha, tem uma promoção, porque é meu fechamento. E, de novo, o processo de vendas está orientado, né, no modo antigo de ser, à empresa. Então, como é meu fechamento de vendas hoje, amigo, eu tenho uma promoção para você. Mas o cara não está pronto. Eu tenho que saber se ele quer uma promoção. Se ele está lá no final e no momento em que eu posso oferecer. Então, cara, não queima ali, não queima cartucho à toa, né? Vamos dar o tiro no cara que você tem que dar o tiro mesmo. Tá? Não sou contra a promoção, só tem momento certo e target certo. Mantenha reuniões diárias de status com o time. Meu time está espalhado entre 3 estados diferentes. E aí eu preciso dar um jeito de falar com esses caras, saber o que está acontecendo. A gente usa aqui o Geekbot conectado ao Slack. Basicamente consigo fazer ali 3 perguntinhas para a galera, eles respondem, eu consigo já saber mais ou menos o que está acontecendo. E basicamente assim, quantos caras você converteu ontem, o que você vai fazer hoje e se tem algum impedimento. Então, com 3 coisinhas rápidas eu consigo manter ali uma reunião diária e não deixar o negócio acumular. Legal. Vendedor gosta de contar história, trabalha mais com fatos, né? Seja data-driven. Poxa, vendedor, eu vendi diretamente, ainda vendo até hoje. E é difícil, a gente gosta de uma história ali mesmo, né? Então dá para contar bastante coisa, né? Vem um pouco daquela história de vendas é arte, né? Que isso vem mudando, mas naturalmente o cara tem esse dom, ele conta muito bem, ele se posiciona muito bem, ele fala muito bem, e aí ele enrola escuta muito bem. Exatamente, né? Ele escuta muita gente, poxa, ele enrola muito bem, então
tenta ser um pouquinho mais data-driven, né? O Insight Sales, como a gente ainda favorece mais nesse sentido, está cheio de métrica aí para olhar. Então, o vendedor vai falar com você, pede para ele te dizer, então, quantas vezes aconteceu aquela situação com ele? Quais foram os casos? Se ele pode demonstrar isso em números. E faça acompanhamento semanal de meta, né? O drama maior das empresas, ainda eu sofro um pouco com isso, mas se a gente espera ali, chega naqueles últimos dias, e aí é guerra total, vamos para cima, aquela loucura, ninguém respira, ninguém almoça, ninguém come. Isso não é sadio, né? Não é sadio para ninguém. Então, acompanha semanalmente, bonifica semanalmente. Quem chegar mais perto do resultado num tempo mais rápido, poxa, vamos lá, vamos dar uma cenourinha a mais, vamos estimular de algum jeito, mas tem várias formas de fazer isso para não chegar no final e ter que ficar louco. Basicamente é isso que eu tinha para dividir com vocês. Sensacional, Fernando. Eu vi sua apresentação do seu case, achei sensacional. Queria compartilhar aqui com a nossa turma. Antes da gente terminar, você falou um pouquinho sobre algumas ferramentas que você utiliza. Me conta aí qual que é o seu stack de vocês, o que vocês estão utilizando hoje? A gente tem RD na atração de leads ali. Obviamente, em marketing tem muito mais coisa, mas aí, para mim, vou resumir em RD. Uhum. Tá? E aí, do lado de vendas mesmo, a gente acaba usando Pipe, conectado com MeTime para controlar ali as ligações, fazer as ligações. E a história de conseguir fazer cadência, etc., a gente tem o Intercom hoje. Isso é fantástico. Assim. O Intercom dá um ganho muito grande. Né? No meio vão ter mais carinhas ali, a gente usa Slack para comunicação, usa outras coisas que usam no mercado, mas de ferramenta mesmo ali de dia a dia de venda é isso. E o resto a gente, enfim, extrai dessas ferramentas via API, monta dashboards ali no Drive mesmo, e aí a gente tem um mundo de coisas. Como uma empresa de tecnologia, a gente tem essas ferramentas, mas a gente tem 1000 coisas rodando e fazendo elas se comunicarem e brincando entre elas. Ali, né? Legal. Então, esse é um ponto que conta a nosso favor. Aí. Bacana, Fernando. E conta um pouquinho sobre a Aura aí. A gente não deve ter muitos advogados na nossa audiência, mas muita gente que pode conhecer. Fala um pouquinho sobre a empresa de vocês, o que vocês fazem exatamente. Então, como eu disse, a gente é uma Lawtech, né? A gente vende solução para o mercado de advogados, tá? A Aura é uma empresa que já está no mercado aí desde 93. A gente tinha uma solução client-server, um produto para escritórios maiores e para departamentos jurídicos também. E aí, mais ou menos em 2012, a gente resolveu fazer um produto SaaS. Na verdade, a gente já tinha esse desejo dentro de casa, tentando fazer, mas aí competia com outro produto que já tinha uma carteira muito grande de clientes, enfim, uma receita estabelecida, e a gente não conseguia nunca dar prioridade para isso. Então, a gente montou uma operação nova, em paralelo à operação principal, num formato total de startup mesmo. Então, a gente saiu de dentro, trabalhamos ali na construção desse novo modelo, de uma outra solução. A solução antiga ela não foi abortada, ela só é para um público diferente, né? Eu tenho mais de uma solução no portfólio hoje e que são vendidas de forma diferente, elas têm targets diferentes. Mas aí em 2012 a gente fez essa mudança, aí essa empresa startup ganhou um corpo, cresceu. Quando chegou em 2015 a gente decidiu fazer uma fusão e transformar a Aura numa grande startup. Tá? Hoje a empresa como um todo, uma empresa de 93, é uma startup como um todo. A gente tem essa cultura forte, a gente tem tudo isso muito aplicado aqui dentro, a gente funciona de fato como uma startup. A gente, então, nessa fusão, uniu as operações. E por que a gente uniu? Porque aí, como a outra começou a andar um pouco, a gente já tinha as coisas duplicadas, né? E não fazia mais sentido. Então, a gente fez a fusão e ganhou mais força com isso. E desde então, a gente atua, mesmo naquela minha solução client-server, a gente tem essa roupagem aqui, né? Essa cara. A gente atua desse jeito com todo mundo. A gente vem quebrando alguns paradigmas aí no mercado, é um mercado super tradicional, mas a gente vem dando essa cara. Se, enfim, quem tiver curiosidade de olhar um pouco do nosso conteúdo, sempre com inovação. Nossa inspiração é o Vale do Silício. O nosso slogan é a próxima forma de advogar, por 2 grandes motivos. A próxima por estar próximo do nosso cliente e a próxima por olhar para o futuro. Tá? Dentro disso a gente tem iniciativas, agora no final do ano acontece um evento que é o Aurum Summit. É um summit, assim, como tem o RD Summit, etc. A gente começou no ano passado, teve a primeira edição. Esse ano a gente já vai ter ele no dobro do tamanho. E é um evento de inovação para advogados, sabe? É algo que a gente não via e que, de fato, é o que a gente traz. Assim, nós somos uma empresa de tecnologia, uma empresa nichada, e a gente acredita muito nisso. E
assim, o mercado vem nos mostrando que isso é possível. Tem sido fundadas algumas associações para trabalhar esse mercado de low-techs, muita coisa tem acontecido, sabe, para isso. Ainda bem. Então a gente está tentando puxar isso cada vez mais aí no mercado, que é muito do que a gente acredita, e a gente quer fomentar isso para esse mercado. Maravilha, Fernando. Cara, muitíssimo obrigado. Realmente foi sensacional ver o case de vocês. E um grande abraço. Eu que te agradeço, Daniel. Valeu aí, muito obrigado pela oportunidade. Até mais. Valeu, um abraço.